Oi, bom dia! Vamos conversar sobre ações práticas pra gente ter uma vida melhor? Eu trouxe até a minha colinha hoje, pra conseguir seguir uma linha de raciocínio bem bonitinha. Eu tive o insight de fazer esse vídeo porque eu comecei a ter algumas atitudes ao longo do meu dia que me fizeram ter uma vida muito melhor, que me fazem ter uma vida muito melhor, que me fazem ter essa constância do equilíbrio, de que por mais que as coisas aconteçam e nos desequilibrem, coisas ruins acontecem, coisas inesperadas acontecem, eu consigo voltar para o meu equilíbrio com maior facilidade. Não é fácil, eu só consigo voltar com maior facilidade. Então, eu dividi esse vídeo em 3 coisas, 3 no caso, né? E dentro dessas 3 coisas tem algumas outras coisas. Então, são 3 grandes pilares e dentro desses grandes pilares temos pilares menores. Os 3 grandes pilares, eles são se escutar, se movimentar e saber descansar. Então, o fato da gente conseguir se escutar é tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto entender o nosso corpo. E também ativamente, então eu falar para conseguir me escutar. O se movimentar é muito voltado a atividades físicas, movimentação do corpo, autoconsciência, mas também o nosso movimento perante os outros, então vivências, experiências, relacionamentos. E o descansar, ele é fundamental para a gente conseguir contemplar as coisas. Então é tanto um sono de qualidade, o descanso, o momento contemplativo, o relaxamento e por aí vai. Então eu acredito que para mim, a minha melhor qualidade de vida está muito relacionada a esses 3 pilares, ao equilíbrio desses 3 pilares, à harmonia desses 3 pilares. É claro que nem sempre os 3 pilares estarão lindos e maravilhosos funcionando da melhor maneira possível. Tem dias que um pilar tá melhor do que o outro, tem semanas que um pilar ele fica completamente de lado, mas a minha busca é por manter o equilíbrio dentro desses 3 pilares. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a, por mais que eu fale muito aqui, não falar muito sobre as minhas emoções com os outros. Então, às vezes, eu posso somatizar muito as coisas dentro de mim porque eu não externalizo. Se eu não externalizo de uma maneira ou de outra, sendo na escrita ou na fala, eu acabo não escutando, então eu vou somatizando isso no meu corpo. E aí isso vai me dando mais ansiedade, isso vai me dando mais coração acelerado, mais vontade de comer, e enfim, somatizando outras coisas. Assim como eu tenho certa dificuldade em relaxar, em fazer as coisas por prazer, ou em só contemplar certas situações, porque eu fico muito acelerada. Então isso acaba também somatizando porque eu não tenho um descanso de qualidade, contemplação e voltar para esse meu equilíbrio realmente físico, né, que é do coração, do meu âmago estar íntegro, digamos assim. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a gente saber se escutar. E existem muitas maneiras da gente conseguir fazer isso. Existem pessoas que vão precisar de uma escuta de uma terceira parte, né, então numa terapia, ou às vezes é uma escuta de escrita, então pessoas que usam muito diário para escrever, às vezes é uma escuta voltado a análises, então a comparações, às vezes é uma escuta voltado a artes, então essa pessoa ela vai buscar fazer desenhos que representem o que ela tá sentindo, ela vai buscar fazer, nossa, eu tô vendo a janela aqui, tem um voo de passarinhos, coisa mais linda passando. Gente, a natureza é perfeita. Ou também tem pessoas que vão buscar os estudos como maneira de se escutar. Então vão tentar ter mais conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer um mix and match disso tudo. Então eu faço terapia toda semana, pelo menos uma vez na semana. Eu tendo a fazer 2 sessões de terapia por semana, mais ou menos, para trazer bastante conteúdo. Então são sessões de terapia que tem muito uma pegada de estudo por trás. Então são sessões de terapia que na primeira sessão geralmente eu falo bastante dos sentimentos, né, do que aconteceu, de como eu senti, etc, para trazer à tona. E a segunda sessão de terapia, quando ela acontece, ela vem mais voltado a conhecimento, a dúvidas de conteúdo. Então não é bem uma terapia, mas é uma terapia, porque eu vou trazendo dúvidas e a gente vai exemplificando com a minha vida esses conteúdos que eu tô buscando me aprofundar. Outra coisa que eu faço muito para praticar essa minha escuta é escrever. Então todos os dias pela manhã eu escrevo como eu tô me sentindo, o que eu senti do meu corpo, como é que foi o meu sono, como é que vai ser o meu dia e se eu tô preparada para esse dia ou não, eu faço essa grande análise. No final do dia, à noite, né, na hora de deitar, eu sempre reflito como foi o meu dia, como é que eu tô me colocando para dormir, como é que eu tô me sentindo. E também ao longo do dia, às vezes eu faço
algumas pausas contemplativas. Quando eu tô muito ansiosa, eu tento entender de onde isso tá vindo, o que eu posso fazer para liberar essa ansiedade e por aí vai. Eu também gosto muito de estudos, então os estudos me trazem muita base para eu conseguir melhorar as minhas análises. Por exemplo, agora eu tô lendo esse livro aqui que se chama Psique e Medicina Tradicional Chinesa. É uma médica que ela faz uma junção linda sobre a análise junguiana, então a psicanálise, né, com a medicina tradicional chinesa, que é muito diferente da medicina que a gente tem aqui no Ocidente. Eu voltei a fazer acupuntura, então voltar a estudar um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa vem me ajudando muito no meu processo de análise corporal mesmo. Então, entendendo os dias que eu tô mais inchada, o que eu faço, os dias que eu tô com constipação ou que eu tô com o intestino solto, o que aconteceu, o que isso tá me trazendo de emoção, e enfim. Acaba sendo bem enriquecedor. E eu também gosto muito de me expressar através das artes. E aí são diferentes tipos de arte. Às vezes é através da arte de cozinhar, então é daquela minha alquimia de fazer os alimentos. Às vezes é através de uma pintura, ou através de uma colagem, de um desenho. Às vezes é através da dança, mas eu sempre tento me expressar como o meu corpo está pedindo para que isso aconteça. E isso ajuda muito nesse meu processo de ter uma vida melhor. A segunda coisa, então, ela vem do movimentar. E aqui, isso é um pilar fundamental para mim, porque eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade muito alta e que eu preciso gastar minha energia. Eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade de fazer as coisas, eu tenho muita empolgação, então eu preciso gastar essa energia para conseguir me concentrar quando eu preciso me concentrar e realmente colocar para fora quando eu tenho que colocar para fora. Então eu faço atividade física todos os dias. Eu não faço a mesma atividade física todos os dias, eu faço diferentes atividades físicas, porque eu entendo como o meu corpo tá para aquele dia. Então, por exemplo, tem dias pela manhã que eu faço um treino mais de HIIT. Então é um treino de alta intensidade, que eu pulo muito, eu faço muitas repetições. Às vezes é um treino mais de esteira, então faz HIIT na esteira. Às vezes é um treino de pilates, então é um treino que eu preciso me concentrar mais na respiração. Às vezes é um treino de musculação mais conservador, então é mais carga e repetição. Então, eu tenho diferentes tipos de atividade física ao longo da minha semana que vão demandar diferentes tipos do meu mental, né? Então, cada atividade física vai ser necessária para um momento do meu dia, da minha semana, dependendo de como eu estiver me sentindo. Mas esse movimento físico, ele é extremamente importante para mim. Então, longas caminhadas é algo que eu gosto muito de fazer. Dança, pilates, musculação, treinos de corrida, intervalado na esteira, às vezes aulas de spinning. E isso tudo eu faço, na maioria das vezes, sozinha. Eu moro num prédio que tem uma boa estrutura disso, então eu consigo sentir o que eu preciso e ir lá e executar. A segunda coisa de se movimentar tá ligado às experiências físicas. E tem um livro que eu vou colocar aqui, que eu li, que ele é incrivelmente maravilhoso, que essa autora ela traz sobre a gente estar vivendo poucas experiências físicas. E eu concordo totalmente. Então, viver experiências físicas reais é algo que eu venho me puxado para fazer mais. Porque eu fico muito na zona de conforto. Eu trabalho de casa, na maioria das vezes. Eu fico muito confortável no meu canto. Então, eu gosto de me colocar nessa risca de ter vivências diferentes. Nem sempre eu consigo ter vivências completamente novas e diferentes, disruptivas, mas eu tento ao máximo fazer coisas que estão fora do meu padrão, para que eu consiga experienciar coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes e também me conhecer em diferentes situações. E por fim, dentro desse movimento também está o contato com os outros. Então, de novo, né, eu sou uma pessoa que tendo a ficar muito no meu canto, mas eu gosto de sair com pessoas que eu acho interessantes, que eu consiga conversar, que eu consiga trocar ideia, que eu consiga aprender alguma coisa nova, que a gente consiga ter debates interessantes. Então, essas vivências, elas também estão relacionadas com outras pessoas em menor frequência, mas elas existem. E por fim, o terceiro pilar, mas que ele é fundamental para trazer esse equilíbrio para todos os outros, é o pilar do descanso. O pilar do descanso, a gente tem deixado ele um pouquinho mais de lado pelo excesso de produtividade que a gente vem tendo na sociedade, de performar, né, de crescer, de melhorar e tudo. O que isso tem uma tendência muito positiva, em alguns casos, também tem uma tendência meio negativa. Tem uma frase que o meu terapeuta fala que a moeda ela sempre tem dois lados, e a gente precisa analisar os dois lados da moeda sempre. Então, o lado muito bom da moeda da sociedade atual é que a gente tem uma vontade de performar, de crescer, de melhorar. Porém, o outro lado negativo dessa moeda é que a gente tende a ter dificuldade de descansar, se permitir errar ou apenas desfrutar de momentos. Então aqui o descansar, ele vem muito da qualidade do sono.
Então, se você tá respeitando, no caso, se eu estou respeitando os horários que eu preciso dormir, que eu preciso acordar, se eu tô conseguindo ter um sono de qualidade, se eu tô conseguindo me entregar para esses momentos mais de introspecção mesmo, o fato de relaxar, então fazer algumas coisas ao longo da semana que me trazem para um estado mais de relaxar, né? Seja fazer uma sauna, assistir um filme, fazer uma massagem, tomar um banho mais demorado, passar um creme no corpo, colocar uma roupa que eu gosto, fazer as unhas, enfim. Aí aqui existem diferentes tipos da gente fazer esse relaxamento. Às vezes até um escalda-pés, que é algo que antigamente era muito comum de ser feito e hoje em dia eu acho que é feito menos, pelo menos eu faço muito menos e tô tentando voltar a fazer mais. E por fim, o fato de contemplar. E aí contemplar é aquele momento que a gente só fica olhando uma coisa e sentindo aquela coisa. Isso pode ser a natureza, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, alguém fazendo alguma coisa, mas o fato de contemplar ajuda muito a gente a desacelerar, a descansar, a só estar ali partilhando do mesmo momento com alguma outra coisa. Eu particularmente gosto muito de fazer essas contemplações em meio à natureza. Então ficar contemplando os animais, as plantas, o dia, um pôr do sol ou um nascer do sol, são momentos que eu consigo me conectar muito com esse pilar do descanso. De maneira bem resumida, quando a gente pensa numa vida, ela precisa ter alguns pilares importantes. E esses foram os 3 pilares que eu consegui contemplar dos meus últimos momentos e meses de análise, de autoconhecimento, que fizeram muito sentido para o meu desenvolvimento e para que eu conseguisse chegar no estado mais equilibrado que eu cheguei. Eu espero muito, muito que esse vídeo te encontre bem e que você consiga fazer as suas próprias análises dentro desses conteúdos que eu trouxe. Um grande beijo e até o próximo.